Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, nós havíamos discutido ontem a arquitetura do sistema de controle. Para nós, o objetivo é fazer com que a turbina atinja uma rotação ótima para que tenha a máxima eficiência, o CP máximo. Ou seja, a velocidade angular que queremos atingir é uma velocidade angular ótima. Acaba sendo um problema de otimização a ser atendido via sistemas de controle. Porém, antes da concepção da lei de controle, como o torque de controle ele deverá depender tanto da rotação ótima que nós queremos atingir, quanto da rotação real que o sensor estiver medindo, quanto do comportamento do sistema físico da turbina, ainda falta termos uma noção desse comportamento. E o comportamento do sistema físico, para ser levado em conta pela lei de controle, ele deve ser captado através de um modelo matemático. Então veja, nós precisamos de um modelo para o sistema. E no caso, é um modelo, veja, a entrada de controle é um torque e a saída é rotação. Então, o modelo matemático, ele tem que compreender essa relação. E mais, no modelo, nós deveremos contabilizar, pelo menos a ideia, né? Não quer dizer que precisemos contabilizar tudo. Já discutirei essa menção de agora. Mas é o seguinte. Nós colocaremos no modelo todo o nosso conhecimento do sistema. Então aqui eu vou considerar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou considerar a turbina, a interação com um modelo pro vento mesmo. Entra a velocidade do vento no modelo. E ali tem uma frenagem magnética. Ela pode ser complicada de modelar. Então veja, é um modelo que vai compor tudo isso. Enfim, no modelo entra torque, é um modelo matemático que processa torque e traduz isso em rotação e variações de rotação, obviamente. Bom, e veja, eu vou apagar isso aqui. Nós devemos nos lembrar, para fazer essa modelagem, é uma modelagem acerca do movimento do sistema mecânico. É um movimento de rotação em torno de um eixo fixo. E vocês aprenderam nas físicas básicas, vocês devem usar as leis da mecânica para conseguir modelar movimento.
E o movimento de rotação é modelado através do segundo princípio de Newton-Euler. O que ele nos diz? Vamos relembrar da física básica de vocês. Bom, aqui uma consideração que é a seguinte. As leis de Newton e, de forma mais avançada, para sistemas rígidos, para corpo rígido, os princípios de Newton-Euler, primeiro princípio de Newton-Euler diz respeito à translação, e segundo princípio de Newton-Euler diz respeito à dinâmica de rotação. Você deve observar o movimento a partir de um referencial inercial. Ali está a turbina. Você pode observar o movimento, por exemplo, considerar o chão como sendo um referencial inercial. Então, eu não vou gastar muito tempo nisso, porque vocês já sabem física básica. Embora possamos no futuro fazer um curso sobre dinâmica do corpo rígido. Mas enfim, eu vou usar, é como se eu estivesse observando a partir do chão o movimento de rotação da hélice. E o movimento se dá em torno de um eixo. Vamos colocar o eixo aqui. Tudo se dá em torno desse eixo, pessoal. Só para visualizarem aí em torno de qual eixo se dá o movimento. Eu não vou desenhar 3D porque nós já discutimos isso. Mas enfim, o segundo princípio de Newton-Euler, o que ele diz? A soma dos torques, a soma vetorial dos torques, vamos lá. A soma vetorial dos torques é igual à taxa de variação temporal do momento angular. Bom, a rotação em torno desse eixo, veja, o momento angular, vamos escrever quem é o momento angular aqui. Então aqui é... Bom, o momento angular, ele é igual, neste caso, em torno desse eixo, ele é igual ao momento de inércia de massa. Isso é um dado do seu sistema físico, isso é dado. O pessoal sabe quanto é a inércia de tudo que vai girar em torno do eixo da hélice. Dá para você fazer experimentos, existe experimento específico para você extrair o valor do momento de inércia de massa de máquina rotativa. É possível fazer isso e é possível fazer a conta também, através da geometria do sistema e da massa das componentes que estão em torno do eixo. Usar de geometria é um pouco mais complicado. Tem experimentos específicos para isso.
Mas enfim, e tem software que faz a conta para cálculo de momento de inércia de massa. Eu não vou entrar nessa seara aqui, porque seria outro curso. Mas enfim, então o que é o momento de inércia de massa do sistema? É o jeito que o sistema digamos assim, é uma propriedade, é o jeito que o sistema exibe a oposição, é o jeito com que ele se opõe a mudanças na rotação em torno do eixo. É basicamente isso. É o análogo da massa. A massa é o jeito que o sistema se opõe à mudança de velocidade de translação. E o momento de inércia de massa é o jeito que o sistema exibe oposição a mudanças na rotação. Ele resiste a mudanças de rotação através dessa propriedade. É dado em quilo vezes metro quadrado. Eu vou chamar de J aqui. Claro que para rotações tridimensionais você tem que considerar não é o momento de inércia de massa, mas um tensor de inércia de massa. Mas em cursos de dinâmica nós ainda veremos isso. Não é o caso aqui, é bem mais simples. Bom, pessoal, o momento angular do sistema é J⍵. Claro, J é a resistência a mudanças de rotação em torno do eixo passante pelo centro ali da hélice. J⍵. Ômega aqui, vetor. Aqui é o seguinte, pessoal. Tem uma questão aqui curiosa. Só para vocês saberem, isso aqui, se fosse o mais geral possível, uma rotação tridimensional, estaríamos lidando com um J tensor escalar velocidade angular. Não é o caso. Um tensor de segunda ordem escalar um vetor, que dá um vetor no caso. Mas não é o caso aqui. E é mais simples ainda do que uma análise vetorial. Por quê? Tudo acontece, a rotação toda acontece em torno de um único eixo. Esse eixo amarelo que eu desenhei. Então, pessoal, nós não precisamos nem trabalhar com vetor no final das contas. Claro, é vetor, é ômega o versor aqui nessa direção. Vamos colocar vetor. Vamos lá. Para a gente não se atrapalhar. E aqui, pessoal, L é igual a J. O vetor ômega é a função rotação vezes o versor nessa direção. Nessa direção aqui, um versor ou vetor unitário, nós podemos escolher, tá? Vou escolher um vetor unitário aqui para representar. Esse vetor unitário, sei lá, posso chamar de qualquer coisa que eu queira. Como é a direção da própria rotação, eu vou chamar ele de ômega chapéu. Então é J, o vetor ômega é a função rotação vezes o vetor unitário, ômega chapéu. Então tá aqui. Esse é o vetor ômega. Com os torques, pessoal, é a mesma história. Os torques estão todos na mesma direção.
Então eu vou resumir o segundo princípio de Newton-Euler ao seguinte. Como ocorre, a soma dos torques vai ocorrer em ômega também. Quem tiver dúvida me procura, mas a soma dos torques é dl dt. Ou melhor, ddt de j ômega. Eu vou colocar só a parte escalar porque n vetor é n ômega chapéu, na mesma direção. J ômega. Tá aí. J é uma constante. É uma propriedade, a rotação em torno de um eixo fixo. Não há, enfim, não tem como distância das massas mudar em relação ao eixo, neste caso particular. Então J pode sair para fora da derivada. N é igual a J ômega ponto, basicamente. Então aqui, vamos a outra lousa. O segundo princípio de Newton-Euler, então, ele fica assim, ó. A derivada temporal do ômega, J, e a soma dos torques. Todos os torques em torno do eixo, passante pelo centro da hélice. E lembre-se, nós tínhamos 3 torques aqui. Um é o torque aerodinâmico. O outro é um torque passivo, era efeito colateral do funcionamento do gerador ao converter potência de eixo em potência elétrica. Passivo, já discutido anteriormente. Só que é o seguinte, o gerador ele também está sendo comandado ativamente por um controlador. Então, nós temos também um torque de controle a priori, para deixar o modelo o mais geral possível. Imagina que você até tem controle aqui. A gente só não especificou a lei de controle, que é o projeto, é o objetivo do projeto. Mas está aqui os 3 torques. Claro, tudo num único eixo. Agora eu estou tratando funções torque aqui. Podem ser negativo ou positivo. Enfim. Isso aqui é igual a J ômega ponto. Essa etapa é a etapa da modelagem. Bom, interessante. Um adendo aqui, pessoal, que eu gostaria de comentar. Modelos é uma coisa um pouco... Eu vou falar de um jeito hiperbólico, mas é para vocês entenderem. Um modelo matemático de um sistema real, um sistema, seja ele da própria natureza ou um sistema aí construído de engenharia, os modelos são sempre errados.
eles são sempre equivocados. Eles capturam alguns aspectos do sistema real, eles são capazes de descrever um pouco, sim, bastante coisa ali da realidade, mas eles não capturam tudo. Então, os modelos, você pode falar no jargão, os modelos são todos errados. Porém, como eles capturam boa parte do que você quer compreender do sistema, eles também são úteis. Então, os modelos matemáticos são errados, porém úteis. Úteis, é claro, se você não tem um modelo muito ruim, porque os modelos podem ser muito bons ou muito ruins. Quanto melhor o seu modelo, mais características do sistema ele conseguirá descrever. Você consegue prever mais coisas realmente do que está ali. Quanto melhor for o seu modelo. Quanto pior for o seu modelo, pior será a capacidade preditiva desse modelo. Pior será o jeito que ele prevê comportamentos do sistema. Esse é um parênteses e eu vou deixar aqui no card, em algum lugar da tela, um vídeo detalhado para vocês aprenderem mais sobre isso. Enfim, esse é o primeiro detalhe. E aí, cabe um segundo detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte. Os modelos, eles podem ser muito complicados ou muito simplificados. No nosso caso, olha aqui que eu tô falando para vocês. Eu vou trabalhar com um modelo simplificado ao máximo. E alguém pode me falar, mas você vai estar errando. E eu digo, é verdade, estarei errando. Mas por mais simplificado que seja o seu modelo, nós veremos que se a lei de controle for bem projetada, algumas características que você não contemplou no seu modelo, elas poderão entrar ali no sistema no formato de distúrbios. No formato de distúrbios não modelados. E se o seu controle for bem projetado, ele vai ser capaz de rejeitar estas características não modeladas. Isso é bem interessante. Na prática, é isso. Você não modela tudo. Você modela uma parte, que é super importante, mas várias características você não contempla no seu modelo. E tudo aquilo que você não modelou, ainda que não tenha modelado, essas coisas ainda não vão comprometer muito o desempenho do sistema controlado. Porque a sua lei de controle ela é projetada de tal forma que ela rejeita distúrbios não modelados. Tudo que é não modelado, você considera como distúrbios. E eu vou mostrar matematicamente por que o efeito dos distúrbios, mesmo que você não tenha caracterizado ele matematicamente, por que o efeito dele será atenuado pelo controlador. Bom, pessoal, aqui nós só enunciamos a equação. No próximo vídeo eu vou mostrar simplificações desse modelo e chegaremos num formato final para o nosso modelo matemático. Então, até breve.